Em outubro de 1944, o Japão lançou sua arma de guerra mais radical. Era um verdadeiro e desesperado programa de ataques ao inimigo e recebeu um nome formidável: Vento Divino. Nos papéis da burocracia militar, porém, o programa foi batizado de maneira bastante mais prosaica e precisa: Tokokai, ou seja, Unidade Especial de Ataque. Foi certamente a unidade de ataque mais especial da história bélica. Era integrada por pilotos, todos eles voluntários, que se lançavam contra barcos ou outros aviões inimigos em seus aparelhos carregados de explosivos que detonavam no último de seus momentos. Os participantes do programa Vento Divino iam pelos ares junto com seus alvos e ficaram registrados na memória dos tempos pela palavra dedicada aos suicidas fanáticos e absolutos. Eram os kamikazes. Ao todo, foram 2.519 pilotos que explodiram com seus alvos. 2.519 kamikazes que em menos de um ano assombraram o mundo de espanto. O número 2520 ouviu falar do Vento Divino em novembro de 1944, nas encostas do Monte Fuji, onde estava com sua tropa. Era um piloto ousado e disciplinado. Como ele, todos os outros pilotos de todas as outras bases aéreas do Japão receberam um formulário pedindo voluntários para o programa. O formulário era conciso, explicava em linhas mínimas o modo de operação dos Tokokai e oferecia 3 alternativas colocadas de maneira claríssima. Sim, desejo firmemente unir-me aos Tokokai. Espero poder unir-me algum dia aos Tokokai. Não quero unir-me aos Tokokai. Ele viveu o mesmo drama de muitos de seus colegas, a dúvida. Na verdade, foram pouquíssimos os que, sem pestanejar, colocaram uma cruz ao lado da primeira opção, da mesma forma que foram muitos os que cravaram a cruz ao lado da terceira alternativa. Durante vários dias, ele viveu a dúvida: seria capaz de cumprir sua missão? Não duvidava de sua capacidade de oferecer a própria vida para salvar os seus seres amados. Não ignorava que, muitas vezes, era inevitável oferecer a vida pela pátria. Aliás, era o que ele fazia todos os dias a cada missão de combate aéreo. Mas aquilo era diferente. Era uma consciente ida sem volta. Diferente de tudo que fazia cada vez que saía para enfrentar a morte. Aquilo era ir de encontro à morte sabendo que não haveria retorno. Depois dos dias de angústia e das noites de insônia e dúvida, ele colocou uma cruz ao lado da segunda alternativa. Pensava que teria tempo para se preparar enquanto seus superiores decidiam se ele seria ou não aceito para o programa. Não teve tempo algum. A demanda por kamikazes era muito superior à oferta e em menos de 2 semanas ele fazia parte da Tokokai. Passou meses sendo preparado para a missão que seria marcada a qualquer momento. Tempo suficiente para saber que para o integrante da Tokokai a palavra morte tinha um sentido único, diferente de qualquer outro. Não significava o fim, significava a possibilidade de atingir seu objetivo máximo. No dia 6 de junho de 1945, sua possibilidade chegou. Foi despertado às 4 da manhã, junto a seus 4 companheiros. Os primeiros raios daquele que seria o sol do último dia de sua vida resplandeceram no metal do avião, no vidro de seus óculos de combate, na porcelana da taça mínima com saquê, com a qual cada um dos 5 participantes de missão brindara o orgulho de poder voar de encontro à morte. Seu avião recebeu a ordem de seu segundo a decolar. Ele ainda sentia na boca o calor do saquê gelado, sentia nos olhos o fulgor dos raios do sol nascente,
sentia nas mãos o peso de seu destino e de sua morte quando alinhou o avião na pista. Viu seu companheiro decolar, acelerou ao máximo, acenou com a mão direita para os pilotos enfileirados ao lado da pista de decolagem, fez um gesto lento e largo para o piloto que estava na cabina do avião atrás do seu e pôs o aparelho para rodar em velocidade máxima, rumo às nuvens, ao alvo inimigo e à morte. O aparelho havia percorrido menos de 100 metros quando o motor falhou 1, 2, 4 vezes seguidas, para então ir morrendo aos poucos, de modo humilhante. Foi rebocado às pressas para a grama lateral e ainda não havia saído de sua frustração atônica quando viu decolar o avião que o seguia na pista. Naquele amanhecer, 4 nomes de heróis foram somados à lista dos suicidas voluntários. O dele ficou de fora. Alguns dias mais tarde veio a oportunidade da redenção. Uma nova missão. E ele recebeu a homenagem maior. Seu avião foi posto para ser o primeiro a decolar. Às 4 da manhã, a cerimônia de adeus mal pôde ser cumprida até o fim. Um vendaval de água espessa despencou sobre a pista. Encharcado, sentiu como nos breves instantes em que, pela segunda vez, prestava seu derradeiro juramento de adeus, a chuva empapou seu uniforme, salpicou de gotas furiosas seus óculos de piloto, misturou-se com saquê na pequena taça de porcelana. Sentiu a metralha da chuva contra a carapaça de metal de seu avião e sentia nas mãos o tremor provocado pela vibração máxima do motor quando ouviu a ordem nefasta transmitida pela torre de comando. Operação cancelada. Durante o resto do dia, sentiu-se miserável e envergonhado e dormiu cedo e em jejum. Na madrugada seguinte, quando foi acordado às 4 da manhã, antes de pensar em qualquer coisa, olhou o céu estampado na sua janela e era um céu transparente, atravessado pelas primeiras luzes do amanhecer, que viria a ser o último da sua vida. Seu avião foi colocado dessa vez em segundo lugar na fila de decolagem. Estava sereno, estava tranquilo, estava feliz dentro da cabina de piloto. Viu seu companheiro decolar inaugurando a fila dos sem retorno, viu o avião erguer uma suave curva rumo ao inimigo e à vida eterna, viu essa suave curva terminar de repente e, num átimo, o avião de seu companheiro despencar no mar, um pouco adiante do fim da pista. Desesperado, ouviu a ordem de operação cancelada, porque não havia um quinto piloto pronto para decolar e completar o número exigido por aquela missão. O avião que se estatelou nas águas não chegou a explodir. O piloto morreu afogado, preso ao assento e à frustração de uma morte banal. Havia um período de 5 dias sem novas operações. Ele recebeu uma licença especial para poder passar algumas poucas horas, menos de um dia e meio, com a família em sua cidade natal, Nagasaki. Mal havia chegado quando recebeu a ordem de retornar com toda urgência à sua base. No dia anterior, uma bomba desconhecida e total havia sido despejada sobre Hiroshima, que tinha desaparecido do mapa. Ele estava novamente em sua base quando soube que Nagasaki havia sido atingido por uma bomba igual e que também sumira da face da Terra. Recebeu ainda informação de que decolaria na manhã do outro dia. Naquela mesma noite, sua base foi atingida pela aviação norte-americana e seu avião foi destruído. Não havia ainda se refeito demais aquele golpe de um destino perverso, quando enfim foi despertado para uma vez mais cumprir o ritual que conhecia de sobra. Por alguma razão que ele nunca chegou a entender até o fim, momentos antes da cerimônia de adeus e da partida, foi condecorado com a medalha de bravura e informado que ele seria o kamikaze de número 2520. Não chegou a terminar a taça de saquê, sentiu o corpo adentro aquele gosto que já conhecia de memória, o gosto da frustração, da morte anunciada e outra vez adiada.
O comandante da base aérea, num gesto de urgência, mandou 5 pilotos descerem de seus aparelhos e se juntarem aos demais companheiros, todos mergulhados no desgosto mais profundo, para ouvirem a notícia fatal. O Japão tinha se rendido, a guerra tinha acabado. Ele havia sido um Tokokai e naquele momento em diante não seria, não era, nem seria mais nada. Em seu coração apertado, uma nuvem horrorosa se instalou para sempre. No exato centro do juramento de honra que ele fez alguns meses antes e que não cumpriu jamais. Ao lado da nuvem, abriu-se um poço de vergonha por não ter seguido seus companheiros. O mesmo poço que, com os anos seguintes, se transformou num remanso tranquilo, onde ele examina o rosto todas as manhãs de sua vida.